Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos orar, Pai. Pedir que o Senhor venha abençoar poderosamente, ó Pai, a Tua palavra que vai ser ministrada nessa noite. Que o Senhor continue derramando da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. A partir de hoje nós estamos começando a nossa nova série de mensagens aqui na 8ª Igreja do Nazareno. Vivência espiritual, conhecendo a Igreja de Cristo. Nós vamos ter, em alguns domingos, nós vamos ter uma aventura de conhecer o que é a igreja. O que é que nós fazemos como igreja. O que é a igreja, o que é que Deus espera da sua igreja. E para isso eu queria ler um texto com vocês, que está em Mateus, no capítulo de número 16, e o verso de número 13. Mateus, capítulo 16, e o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus ao lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave dos reinos dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Esse texto, por um bom tempo, ou por alguns séculos, ele foi entendido de uma forma errada. As igrejas, principalmente a Igreja Católica, ela entendia que Pedro tinha a chave do reino dos céus. Pedro tinha a chave de acesso para entrar na igreja. E quantas vezes a gente brincava, ou a gente imaginava Pedro um homem de barbas brancas, cabelo grisalho, e um monte de chave igual o carcereiro para poder entrar nos céus. Mas esse texto não é bem assim. Quando Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e a palavra Pedro, ele estava dizendo: tu és uma pedra. E ele está dizendo: tu és Pedro, ou seja, é uma pedra, e sobre essa rocha, ele estava falando para ele, para Jesus, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus, ela não é edificada em Pedro. A igreja de Jesus,
ela não é edificada na figura do pastor. A igreja de Jesus, ela deve ser edificada na pessoa de Jesus Cristo. Não é através de celebridade, não é através da figura do pastor, é através da rocha que é Jesus. Por que que muitas igrejas têm fechado as portas? Porque primeiro não era igreja. Porque a igreja de Jesus, se eu não estou enganado, nesse texto Jesus disse, e se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdadeira, ele disse que as portas do inferno não ia prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja edificada em Jesus. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, uma das coisas interessantes de você entender é que quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele não está dizendo que a igreja ela vai ficar passiva no canto dela e o inferno vem agredir a igreja. Não, não. Ele está dizendo que a igreja avança contra as portas do inferno e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja vai avançar e derrubar as portas do inferno. Quando o evangelho chega no coração de uma prostituta e ela se converte, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja avançou. Quando um traficante se converte, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, porque a igreja foi de encontro à porta do inferno. Derrubou a porta do inferno e resgatou o traficante de lá. É por isso que ele está dizendo, dar-te-ei a chave do reino de Deus. Quem é que tem a chave do reino de Deus, igreja? Hã? Não. Segundo o texto que nós acabamos de ler, ele diz assim, tu és Pedro, sobre essa pedra, essa montanha, essa rocha que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Dar-te-ei a chave do reino de Deus. Quando você... O que é a chave do reino de Deus, irmão? O que abre o reino de Deus? A chave do reino de Deus é o evangelho. A chave do reino de Deus é a palavra de Deus. Então, ele disse, eu vou dar essa chave para a igreja, e aquilo, ele fala, aquilo que a igreja ligar no céu, será ligado na terra. Aquilo que a igreja desligar no céu, será desligado na terra. Ou seja, a igreja tem poder. Sim ou não, amém? Agora, o que é a igreja? Para a gente entender o que é a igreja, a gente precisa voltar lá no Éden. Fecha teus olhos, de verdade, não olha para mim. Fecha o olho, não olha para ninguém. Comece a imaginar Deus criando. No caos, Deus diz, haja luz. E a luz começa a brilhar no meio das trevas. Deus diz, haja separação entre os céus e as águas. Deus começa a formar o oceano.
Deus começa a colocar os peixes nos oceanos. Deus começa a fazer terra seca. As árvores começam a brotar, começam a nascer as árvores. Um clima de paraíso. Deus começa a criar os animais. Está conseguindo imaginar isso? Deus começa a criar os animais. Deus começa a criar o paraíso, os pássaros. E aí de repente Deus vai lá e cria o homem. Deus vai lá num dos rios daquele, tira um pedaço de barro e ele começa a montar o homem. Deus encosta talvez os seus lábios perto dos lábios daquele boneco. Ele sopra o fôlego de vida. E a Bíblia diz que aquele homem passou a ser agora alma vivente. Ele começa a ter vida. Você imagina só, agora olha para mim. Você imagina só, o boneco. Deus vai lá no rio, que a Bíblia diz que existia 3 rios que cortavam o Éden. Deus vai lá num daqueles rios, pega um barro, ele começa a modelar e fazer o homem. E o homem ali não é nada, só é um boneco de barro. E aí a Bíblia diz que Deus sopra naquele boneco de barro fôlego de vida. Imagina, Deus vai lá, se agacha e sopra. Quando o homem abre os olhos, qual é a primeira visão que o homem tem? Não é do paraíso, não é dos animais, é daquele que soprou o fôlego de vida. A primeira visão que ele tem é a visão de Deus. E aí Deus naquele paraíso, naquele Éden, a Bíblia diz que Deus começa a ter um relacionamento com o homem. Mas a Bíblia diz que o homem desobedece a Deus. E o que é que Deus faz? Deus tira o homem daquele paraíso, expulsa o homem de lá, coloca 2 querubins na porta para que o homem não volte mais. E aquele contato, aquela intimidade que o homem tinha com Deus, ele perde. A gente confunde igreja com religião. Talvez você que está aqui pela primeira vez, talvez você se assuste. Talvez a igreja não, porque já está acostumado de ouvir eu falar isso. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu amo a Deus. Eu amo a igreja de Deus. Mas eu não sou uma pessoa religiosa. As maiores atrocidades da humanidade aconteceu por causa da religião. E a palavra religião no latim significa religare, ou seja, ligar de novo. E quem criou a religião? Pasme, Deus não criou a religião. Na realidade, Jesus, quando veio aqui na terra, ele abominou a religião. Ele confrontou a religião. Porque a religião foi um meio que o homem criou para ter um contato com Deus. Lá em Gênesis capítulo 4, você vai ver algo sobre isso. Caim e Abel, eles estão indo a um lugar adorar. E eles levam uma oferta para agradar a Deus, para trazer o favor de Deus. Eles acreditam que, por eles serem um religioso, levar uma oferta a Deus, fazer algo para Deus, eles iam ter aquela intimidade que o seu pai tinha de graça lá no Éden. Então, a religião, ela foi criada pelo homem para que o homem tivesse acesso a Deus.
E aí existe vários tipos de religião no mundo. Por exemplo, existe a religião protestante. Existe a religião católica, a budista, espiritismo, taoísmo, o islamismo, religiões africanas, candomblé, religiões da Índia. E todas essas religiões, o que é que elas procuram? Elas procuram relacionamento com Deus. Só que procurar relacionamento com Deus através da religião é você se afastar de Deus, porque os únicos que têm acesso a um contato e intimidade com Deus é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é esse templo físico. Quando nós saímos daqui, isso aqui é um prédio, irmão. Quando você sair daqui, quando cada um de vocês saírem daqui, vocês vão carregar Deus com vocês, e aqui vai ficar um prédio. Você está entendendo? Porque quem é a igreja? A igreja sou eu. Quando Moisés saiu do deserto, ou melhor, quando Moisés saiu do Egito e foi para o deserto, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda que era dividida em 3 partes. Tinha um átrio, tinha um santo e o santo dos santos. No santo do santo era um lugar onde o sacerdote podia entrar de vez em quando, e era um lugar onde Deus se manifestava de vez em quando. Essa concepção de igreja, que Deus se manifesta somente no templo, no domingo, é uma concepção que nós trouxemos dos hebreus, lá do Antigo Testamento, do tabernáculo. E a gente entende assim. Por que eu digo que a gente entende que igreja é prédio? Porque aqui na igreja, eu nunca vi na igreja alguém falando palavrão aqui dentro da igreja. Aqui no templo. E por que aqui é mais santo do que a sua casa? Então por que é que lá na sua casa você fala? Eu nunca vi alguém aqui dentro ligando o celular e entrando em sites pornográficos. E por que não faz isso? Porque na cabeça deles, aqui é a igreja. Lá na sua casa não é igreja, ela pode entrar? Então, a palavra igreja, ela quer dizer eclésia ou eclesia. São os chamados de fora para dentro, os alcançados pelo evangelho para dentro. Certa vez Davi, ele quis construir um templo para o Senhor, uma igreja para o Senhor. Sabe o que o Senhor disse através do profeta Samuel para Davi? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ou seja, isso aqui que um pedreiro construiu, Deus está falando, eu não habito aqui. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E aí você me pergunta, pastor, então o que é que eu estou fazendo aqui? Você está carregando a presença de Deus para a gente se reunir aqui nessa noite e Deus manifestar a sua glória através da minha vida e através da sua vida. E ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus não habita em templo por mãos humanas, Paulo lá em Corinto vai dizer
que nós somos templo do Senhor. Amém? Diga comigo, eu sou igreja. Eu sou templo do Senhor. Então, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Paulo diz que nós somos templo, igreja do Senhor, aonde que Deus habita? Aqui. Aqui. É por isso que o diabo quer ter acesso a esse templo. O diabo não quer ter acesso no templo da igreja do Nazareno, na Avenida Arimana 852. Ele quer ter acesso ao teu templo, ao teu corpo. Por quê? Porque o diabo também é um ser espiritual. E eu e você, nós somos o quê? Seres espirituais habitando dentro de um templo feito por Deus. Lembra quando eu disse que Deus soprou do seu espírito e nós passamos a ser alma vivente? Então você não é aquilo que você vê no espelho. Você é um ser espiritual que habita num corpo material chamado templo do Senhor. E nesse corpo espiritual chamado templo do Senhor, Deus se faz pequenininho para habitar dentro de você. Quando ele disse, lembra que eu disse que Deus habitava no tabernáculo de vez em quando? Mas a Bíblia diz lá em João capítulo 1, que ele veio ao mundo ele veio habitar no meio de nós. No princípio era o verbo, João 1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós. Você sabe o que é a palavra habitou que o apóstolo escreve? Tabernaculou. Ou seja, o verbo tabernaculou entre nós. O que é isso? Quando você pega essa palavra tabernaculou, você lembra que Deus habitava de vez em quando no tabernáculo, e agora o tabernáculo é você, e diz, ele habitou dentro de nós. Ele fez morada dentro de nós. Por que o tabernáculo? Porque o tabernáculo era uma tenda que ele estava aqui hoje e amanhã ele levantava essa tenda e ele caminhava para um outro lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Se você não prestar atenção aqui, você vai perder a mensagem. Vai perder a mensagem de verdade. Então o tabernáculo, eles desmontavam o tabernáculo e aí eles caminhavam para outro lugar. E aí a Bíblia diz que Jesus Cristo se fez carne e tabernaculou aonde? Dentro de nós. Ele habitou dentro de nós. E agora, em vez de ser aquele tabernáculo feito por mãos humanas, agora o tabernáculo que anda, que vai de lugar para lugar, porque você lembra que o tabernáculo saiu do Egito, no deserto, e ele desmontava, ele montava, aí ele andava um pouco, montava em outro lugar, ele montava, lembra dessa história? Então, agora nós somos o tabernáculo, e nós começamos o quê? A andar. É por isso que Jesus Cristo responde a pergunta daquela mulher, Senhor, aonde se deve adorar? Porque uns dizem que é no Monte Gerazim, aqui em Samaria, e outros dizem que é lá em Jerusalém, no templo construído por Salomão, ou por Herodes. Aonde se deve adorar a Deus? Aí Jesus Cristo diz para ela assim, olha, vai ter um dia, e esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo, ora, o templo não é aquele parado mais, é um tabernáculo do Senhor, porque agora Ele vai tabernacular dentro de vós. Aonde você for, ele diz agora, porque Deus procura essa igreja, esse tabernáculo, para que aonde você for, não é templo, não é lugar, e diz assim, ele diz assim, que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, aonde a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. Aonde eu for, eu estou carregando o quê? A presença de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu sou igreja do Senhor. Então quando Jesus Cristo diz para Pedro, olha Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá. Ele não estava falando de igreja física, porque quantas igrejas? Esses dias aí eu estava vendo uma igreja, acho que é uma igreja metodista, virou um pub, um bar, compraram e viraram um bar, uma igreja, lá nos Estados Unidos. Mas Jesus Cristo não estava falando dessa igreja. Porque o tempo prédio, alguém pode aqui, chegar aqui, oferecer um valor para a mulher e comprar. Mas ele está dizendo, eu como igreja, as portas do inferno, Satanás não tem poder sobre a minha vida, sabe por quê? Porque eu estou edificado em Cristo. Ele diz, olha, estabelecerei a minha igreja, você, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a nossa vida. Se você é igreja, não tenha medo do ataque do inferno. É você que tem a chave para libertar as almas. É você que tem a chave para libertar a sua família. É você que tem a chave para se libertar através do evangelho, porque você é igreja. Então quem é a igreja? Eu sou igreja. Você é igreja. E como toda igreja, ela nasce com um propósito. Ela tem um propósito de existir. Eu tenho um propósito de existir. Eu, como igreja, tenho um propósito de existir. Lá em Jeremias, capítulo 1, Deus diz assim, olha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te coloquei como profeta às nações. Ou seja, eu e você, como igreja, nós temos um meio por qual nós existimos. Existe um propósito. Existe um propósito da oitava igreja. Agora eu estou falando de oitava igreja. Existe um propósito da oitava igreja. Está aqui na Avenida Arimana 852. Assim como existe um propósito na sua vida como igreja. Uma igreja com um propósito. O que é uma igreja com um propósito? Se eu entendo agora o que é a igreja, que eu sou a igreja, agora eu quero fazer um paralelo entre a igreja, oitava igreja do Nazareno, e você como igreja. A igreja, ela é uma igreja que ela precisa ter um propósito. E qual que é o propósito da igreja? Primeiro, uma igreja com propósito, ela é crescente, porque ama as pessoas. Eu e você como igreja, somos pessoas que devemos crescer na fé. Crescer também amando as pessoas. Sabe essa pessoa que está do seu lado aí, que às vezes é diferente de você. A Bíblia diz que para crescer, eu preciso aprender a amar essas pessoas que são diferentes de mim, que pensam diferente de mim, que se vestem diferente de mim. Eu não posso ficar 10 anos dentro da igreja e continuar sendo aquele mesmo menino, continuar aquele mesmo carnal. Não, a igreja com um propósito, eu e você com um propósito, nós precisamos crescer. Uma igreja com propósito, ela é excelente, porque ela retrata o modo de ser do seu pai. Em mim, precisa refletir a imagem de Deus. Tem pessoas que nunca, na verdade, não vão ver Deus, não vão ver Jesus como os discípulos viram Jesus, mas vão enxergar na sua vida, vão enxergar no seu modo de agir, vão enxergar no seu modo de falar Jesus. Elas vão olhar para você como igreja, se você é igreja, e eles vão enxergar Jesus na sua mansidão, no seu domínio próprio,
Uma igreja com propósito é uma igreja estável, porque está firmada em um propósito divino. O que é uma igreja estável? O que é uma pessoa estável? É uma pessoa que ela não se abala. É uma pessoa que ela sabe quem ela é no reino de Deus. É uma pessoa que hoje ela está firme em Cristo, amanhã também ela está firme em Cristo. Que hoje na alegria, quando tudo está bem, ela está firme em Cristo, mas quando tudo dá errado, ela continua firme em Cristo. Sabe por quê? Porque ela tem um propósito e ela é estável, ela não muda. A igreja não muda por causa de situações. A oitava igreja não mudou por causa da pandemia. Aí a oitava igreja não mudou por causa das dificuldades que ela passou por causa da pandemia. Eu e você não podemos mudar por causa da dificuldade que a gente passa, por causa da necessidade que a gente passa. Nós não podemos mudar, sabe por quê? Porque nós temos um propósito e nós somos estáveis porque estamos firmados em Jesus. Pode faltar tudo, só não pode faltar a glória de Deus. Pode faltar o dinheiro, mas não pode faltar a presença de Deus. Pode faltar o alimento dentro de casa, mas não pode faltar a presença de Deus. Porque quando eu tenho a presença de Deus, Ele cuida de todas as minhas necessidades. Ele manda corvo. Ele manda água sair da rocha. Ele manda um maná do céu. Ele manda a carne do céu. Se eu tiver a presença de Deus na minha vida, pode faltar tudo, porque eu e Deus somos maioria. Minha despensa cheia sem Deus é uma despensa vazia, mas a minha despensa vazia com Deus é uma despensa cheia, porque é Ele que faz milagre, é Ele que multiplica o azeite, é Ele que multiplica a farinha, é Ele que faz milagre na minha vida, é Ele que pega 5 pães e peixinhos e transforma e abençoa a nossa vida. A base para um crescimento de uma igreja com um propósito, com uma excelência, é o equilíbrio. É uma igreja equilibrada. O grande mandamento de Mateus 22:37 diz: respondeu Jesus, qual que é o grande mandamento para a igreja? Jesus diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a esse é: ame ao próximo como a si mesmo. Eu e você como igreja, nós precisamos cumprir esse mandamento. O que é um mandamento? É algo que foi mandado. Não é algo que tem que negociar. Ele diz qual que é esse grande mandamento. Primeiro, ame a Deus. Ame a Deus, ele diz, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele está dizendo: ame a Deus na sua plenitude. Ame a Deus com o seu corpo, adorando, louvando, exaltando o nome de Jesus. Ame a Deus com a sua alma. Ame a Deus com o seu espírito. Ame a Deus com todo o seu ser. Nós não somos agnósticos. Daquelas pessoas que falam assim: não, contanto que o meu coração seja de Jesus, eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo. Não, ele está dizendo que o grande mandamento é amar a Deus por inteiro. Amar a Deus com o meu corpo, com a minha boca, com o meu ouvido, com os meus olhos, mas amar a Deus também com o meu espírito, mas amar a Deus também com a minha mente. Amar a Deus com corpo, alma e espírito. E o segundo mandamento maior, ele diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E vou falar uma coisa, irmão: amar o próximo
não é fácil. Principalmente quando ele pisa na bola com a gente, é ou não é? É ou não é? Mas Deus diz, ama. Mas eu não estou sentindo nada. E aí eu sempre falo isso. Amor não é sentimento. Não tem sentimento em amor, sabia disso? Amor é um mandamento. Eu resolvo amar. Sentimento associado com amor é paixão. A paixão, você está apaixonado hoje, amanhã você não está mais apaixonado. Aí você diz, eu amo essa pessoa hoje, mas amanhã você não ama mais. Então você não amava, você era apaixonado, porque quem ama, aceita a pessoa como é. Quem ama, ama porque ama, sem querer nada em troca. Sabe por que Jesus te ama, meu irmão? Não é porque você é bonitinho, não. Num culto de domingo como esse, todo mundo é bonitinho, né? Até eu que sou cearense, ó, sou bonitinho, estou bonitinho hoje, ó. Ah? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus pegasse tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu pensei durante essa semana, se Deus pegasse tudo aquilo que você pensou, você está bonitinho hoje, como eu estou bonitinho, arrumadinho, né? Saímos de casa, passamos topázio no sovaco, alma de fulô, lembra da alma de fulô? Cachimira e buquete, alfazema suíça, aquele tubão verdão, ainda tem, ainda existe no mercado isso aí, irmão. Aí você chega aqui e vem todo bonito. Agora a pergunta é, essa boniteza, ela se refletiria se Jesus pegasse todos os teus pensamentos, os meus pensamentos, aquilo que nós falamos durante toda essa semana e projetasse aqui para todo mundo ver? Já imaginou se Deus projetasse o que a gente pensou, o que a gente falou para todo mundo ver? E mesmo Ele sabendo que eu e você, nós somos muitas vezes mentirosos, nós somos muitas vezes aquilo que as pessoas pensam que a gente é uma coisa e a gente é outra. Mas mesmo assim, cheio desses defeitos que nós temos, Ele resolveu nos amar. Ele resolveu nos amar. Meu irmão, eu e você não tínhamos e nem temos qualidade nenhuma. Que qualidade você tem para Deus te amar, irmão? Hã? O que você tem de tão especial para Deus te amar? Nada. Sabe por que Ele te ama? Porque Ele escolheu te amar. Ele disse, eu vou amar aquele sem vergonha, aquela sem vergonha, esse sem vergonha, eu vou amar. Eu e você, a gente quer amar pessoas, somente as pessoas que são legais com a gente, mas Ele diz, ame, o segundo mandamento é, ame ao próximo como a ti mesmo. Então a igreja, a oitava igreja, ela tem que amar o mendigo, ela tem que amar o pobre, a prostituta, o alcoólatra, a oitava igreja. Agora você como igreja do Senhor, porque a oitava igreja é o quê? É uma denominação, mas a igreja verdadeira de Jesus sou eu e você, meu irmão. E Ele diz, ame a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a ti mesmo. Você está amando o próximo como a ti mesmo? Eu estou amando? Porque esse é o grande mandamento. E nesse grande mandamento, que ele fala, quando Jesus diz, respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, ame o seu próximo como a ti mesmo. Aqui nesse versículo nós encontramos os propósitos de adoração. Se você não sabe para que você nasceu, deixa eu te falar, você nasceu para ser um adorador.
E a gente não entende muito o que é adoração. Porque a gente acha que a adoração, ela é no momento que o pessoal tá cantando aqui, na igreja. Pode levantar. Quando está cantando na igreja. Mas o cantar aqui, o louvar aqui, não é adoração. Ela é uma forma de adoração. Por isso que Jesus Cristo diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoração, o que é adoração? Adoração é amar a Deus, adoração é respeitar a Deus, adoração é ter comunhão com Deus. E aonde que eu tenho isso? Eu tenho isso quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou adorando a Deus. Você sabia que quando você está lendo a palavra de Deus, você está adorando a Deus? Quando você está cantando um louvor, você está adorando a Deus. Quando você está orando, você está adorando a Deus. Quando você está jejuando, você está adorando a Deus. Quando você está trabalhando lá na sua empresa, você está adorando a Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela diz, olha, quando você for trabalhar para o seu Senhor, trabalhe para Ele como se estivesse trabalhando para Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço na minha vida, eu estou adorando a Deus. Eu estou vendo a televisão, estou adorando a Deus. Eu estou ouvindo uma música que não é um louvor, porque eu estou adorando a Deus. Então, pensa bem o que é que você escuta. Amém? Todo mundo aqui, não é segredo, todo mundo aqui sabe que eu escuto música secular, escuto. Mas olha o que você escuta. Por quê? Porque até em ouvir uma música secular, você está adorando ou não a Deus. Porque eu não posso estar vinculado, dizer que a minha adoração só está aqui na igreja. Quando eu pego o ônibus e estou ali, estou adorando a Deus. Por quê? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde eu estiver, eu estou carregando a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou igreja. Eu sou igreja que estou em movimento. Eu sou igreja que aonde eu andar, eu estou carregando a presença de Cristo. Porque eu sou igreja, porque eu estou firmado nessa rocha. Na grande comissão nós temos propósito de adorar. Nós temos o propósito de ministério. De servir. Nós fomos salvos para servir as outras pessoas. Sabe aonde? Eu já preguei sobre isso aqui na igreja. Sabe quando você vai encontrar o seu propósito, irmão? Quando você parar para olhar para fora. Sabe por que você não encontrou o seu propósito ainda? E você talvez seja uma pessoa infeliz, que nada te satisfaz. Porque você está procurando a felicidade dentro de você, quando a felicidade está fora de você. Você está procurando o seu propósito dentro de você. Por que você quer ganhar dinheiro? Ah, porque eu quero comprar uma casa. Porque isso é procurar dentro de você. Porque o nosso propósito é o quê? É servir as outras pessoas. Um comerciante, ele só vai se dar bem se ele abrir um comércio que ele for abrir com o propósito de servir as outras pessoas. Porque quando ele serve e ele faz o melhor para as outras pessoas, eles vão o quê? Vai receber algo em troca, que seria o dinheiro, que vai sustentar e que vai alavancar o comércio dele. Quando ele tem o propósito somente de ganhar dinheiro, ele não vai muito longe. Mas quando ele tem o propósito de fazer a diferença, onde ele está, o dinheiro vem. Sabe por que muitas vezes a gente é infeliz? Porque a gente está procurando o propósito dentro da gente. Você sabe por que o que eu faço aqui, quando eu larguei em 2008, tudo aquilo que eu fazia, quando eu pedi conta da empresa onde eu trabalhava, 13 anos eu pedi a conta para me lançar na fé. E sabe por que para mim deu certo? Porque não tinha a ver nada comigo. Você sabe por que para mim ainda hoje dá certo?
Porque o meu propósito é o quê? É criar uma igreja que adore a Deus, é para preparar uma igreja que vai para o céu, é preparar uma igreja que honre a Deus das finanças, que você tenha... por que eu jejuo por você? Para que você seja curado. Por que eu oro para você? Para que você tenha um bom emprego, para que o seu comércio vá bem, para que a tua vida vá bem. Porque tudo aquilo o que eu estou fazendo aqui, irmão, hoje, de ministrar para você, não tem a ver comigo. Você sabia disso? Não tem a ver comigo. Porque tudo isso que eu estou falando para você, eu já sei. Tem a ver com você. E por eu me preocupar com você, por eu me preocupar com a igreja, sabe o que é a retribuição? Deus tem me honrado. Por quê? Porque o meu propósito é servir a igreja. E quando o meu propósito está para fora de mim, aquilo que eu procuro para dentro de mim, Deus coloca. Não falta nada. Deus cuida de cada detalhe. Sabe por quê? Porque quando você se preocupar com as outras pessoas, Deus vai se preocupar com você e você vai achar o seu propósito. Isso é ministério. É por isso que eu não posso ficar 10 anos na igreja sentado. Eu tenho que me levantar. Está precisando de alguém no áudio? Eu vou para o áudio. Está precisando de alguém lá na recepção? Ó, eis-me aqui. Está precisando de alguém para dar aula para as crianças? Eu estou junto. Está precisando de alguém para varrer a igreja? Eu estou junto. Está precisando de alguém para derrubar um muro lá do CTN, para a gente arrumar lá e fazer algo bacana? Eu estou junto. Sabe por quê? Porque isso é ministério e isso é ser igreja. Quando a gente faz isso, a gente se realiza. Porque não tem nada a ver conosco. Deus, se tivesse... Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se tivesse a ver só com você, eu acredito que você não teria nem nascido. Você estaria com Deus já. Não teria nem nascido. Então, por que é que eu nasci? Você nasceu para cumprir um propósito de servir a outras pessoas. Quando você descobrir isso, irmão, aí eu posso servir pregando, eu posso servir abrindo a minha empresa, eu posso servir fazendo um monte de coisa. Eu não estou falando de igreja, sabe? Larga de pensar como um religioso, que tudo aquilo que a gente fala tem a ver com religião, tem a ver com igreja. Não, você pode servir lá no seu comércio, você pode servir lá na sua empresa, você pode servir aonde você estiver, com as suas habilidades, aonde você estiver, você pode servir e fazer a diferença no mundo. Por quê? Porque é isso que Deus quer de você. Deus não quer... Já imaginou se todo mundo fosse pastor? Cadê os médicos? Você pode servir sendo um bom enfermeiro, um bom comerciante. Isso é o quê? É ministério. Amém? Algumas igrejas fazem a pergunta errada. Como eu e você fazemos a pergunta errada. O que devemos fazer para que a nossa igreja cresça? Essa é uma pergunta errada. O que eu tenho que fazer para mim crescer? É uma pergunta errada. E qual que é a pergunta certa, pastor? A pergunta certa é eu perguntar o que é que está me impedindo de crescer. Não é o que eu tenho que fazer como oitava igreja para crescer. O que é que está me impedindo de crescer? Não é o que eu vou fazer como pessoa. O que está me impedindo de crescer lá no meu trabalho? O que está me impedindo de crescer numa vida em comunhão com Deus? Essa é a pergunta. Não é porque é que eu não tenho aquela comunhão com Deus. Por que é que eu não cresço em Deus? Por que é que meu trabalho, eu estou 10 anos fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário? Por que é? Não. A pergunta correta é, o que é que está me impedindo de ser aquilo que Deus me criou para ser? O que está te impedindo? Por que você não avança? Porque você está fazendo a pergunta errada. O que eu tenho que fazer para melhorar como ser humano? Não. O que é que está me impedindo? E a resposta está dentro de você. Você sabe porque aquela promoção veio e você não pegou.
Você sabe, está dentro de você essa resposta. Você sabe porque você não tem aquela comunhão que você queria com Deus. Você sabe por quê. Eu poderia dizer, é muitas horas na internet. Eu não sei, não conheço a tua vida, mas você sabe o que é que está te impedindo, irmão. Então rompe com isso. Por quê? Porque você é a igreja. A partir do momento que eu descobri o que que estava impedindo a nossa igreja de crescer. Olha, pega esse dado aí só para você ter uma ideia. A gente está tendo uns cultos tanto culto de manhã, como o culto à noite está sendo extraordinário. É muita gente chegando. Nós estamos em outubro, hoje é o que dia? Hoje, dia 2, né? Dia 2 de outubro. 3? Tá, dia 3 de outubro. Nós já batizamos esse ano, pandemia, e recebemos mais de 70 pessoas aqui na igreja. E eu vou te falar uma coisa, teve pessoas, porque todo mundo sabe que para ser recebido como membro aqui nessa igreja, precisa fazer um curso. Teve pessoas que fez o curso com a gente e disse no final assim, não quero ser membro dessa igreja, porque eu não concordo com o jeito da Igreja do Nazareno trabalhar. Meu irmão, você é liberto, você é livre para não querer. Mas mesmo essas pessoas não querendo fazer parte do nosso meio, mais de 70 pessoas. Você sabe por quê, irmão? Sabe por que isso? Porque eu não perguntei, eu não fiz a pergunta, por que nós não estamos crescendo? Eu fiz a pergunta, o que é que está nos impedindo de crescer? Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui, no momento de louvor, desavisado, e acham que aqui é uma casa de show. É luz para cá, fumaça para lá, e pá, e pula para cá, e para a direita, e para a esquerda, e para frente, e para trás. E o pessoal acha que é uma casa de show. E ele vem. Mas quando ele senta, que chega o momento da palavra, que ele escuta uma palavra como essa, que a gente não está aqui para brincadeira, a gente está aqui para levar um povo para o céu, a gente está aqui para discipular a igreja, cuidar da igreja, viver em comunhão e levar um povo para o céu. Aí ele vai ver que o negócio aqui é sério. E ao mesmo tempo ele vê que a gente não é religioso. Que a gente não é da turma de não pode. Meu irmão, aqui, olha para mim e presta atenção. Aqui você pode até ir para o inferno se você quiser. É dura essa palavra? É. Aqui, se você quiser ir para o inferno, você pode. Aqui a gente ensina ir para o céu. Mas se você não quer ir para o céu, quer viver de qualquer jeito, mesmo assim você é bem-vindo aqui entre nós. Por quê? Porque quem dá céu e quem dá inferno é Deus. Não é a igreja que tem que estar dizendo o que você e o outro estão falando. Eu só estou pregando a palavra de Deus aqui. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Se Jesus não te rejeitou, quem sou eu? Essa é a liberdade que a religião não dá. Porque a religião, ela diz, faça isso, faça aquilo outro. E o Evangelho diz, você vai acertar as contas é com Deus, não é com o pastor. Não é com o pastor. O Evangelho diz, tudo me é lícito. Pastor, pode beber? Pode, irmão, mete a cara aí, ué. Pode fumar droga? Pode. Eu não vou, nunca diga lá fora, a sua igreja não pode fazer isso. Não, essa igreja você pode fazer o que você quiser. Agora, você vai colher o que você plantou. Você está me entendendo, sim ou não? Você vai colher o que você plantou. Deus vai te chamar para a responsabilidade. Pode encher a cara? Pode. Depois você acerta a conta com Deus. Pode trair minha mulher? Pode. Vai acertar a conta com Deus. Por quê? Porque toda quebra de princípio, existe uma consequência, sim ou não? Vai num prédio e pula lá de cima, você vai quebrar uma lei. A lei da gravidade, o que você vai fazer? Vai morrer. Sim ou não? Verdade. Agora quebra um princípio de Deus
que você vai trazer sobre si a ira de Deus também, não é a ira da igreja. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus te deu algo que essa igreja não vai te roubar. Sabe o que é? Livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher quem você é, o que você quer fazer. Mas saiba que toda escolha existe uma consequência. Então, se Deus não tirou a tua liberdade, não sou eu e nem a igreja que vai tirar. Quando eu entendo isso, eu sou livre. Quando eu entendo isso, eu entendo aquilo que Jesus Cristo diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Esses dias aí o irmão estava brincando comigo por causa, e a culpa não é nem minha, a culpa foi do Ministério de Louvor. Me deram uma calça que é cheia, né, toda rasgada. Aí o irmão falou: o irmão está aqui? O irmão está não, né? Tá aí? Tá lá ele. O irmão falou assim, ó, eu falei: irmão, o grupo de louvor que me deu. Então vamos fazer o seguinte, irmão, para você parar com isso, eu vou te dar um gato. Aí você vai cuidar da vida do gato e vai deixar a minha. Porque da minha vida cuido eu. Por quê? Porque aqui todo mundo, e aí a gente falou isso brincando, porque aqui todo mundo é o quê? Tem um livre-arbítrio, irmão. Só que entenda o seguinte, que quando a gente tem um livre-arbítrio, né, a gente responde pelas nossas escolhas. Bom seria se a gente não tivesse, e a gente fosse calvinista. Porque tudo que acontecesse, a gente ia pôr quem? A culpa em quem? Deus. A culpa é de Deus, foi Ele que me criou para isso e tá de boa. Mas Deus falou assim: não, a culpa é tua, porque eu estou te dando livre-arbítrio. Isso é ser livre. Isso é ser igreja. Quando eu entendo isso, eu adoro a Deus com mais intensidade, sem ser um religioso. Eu consigo ir para a minha segunda-feira, carregando Deus dentro de mim, carregando Deus dentro desse tabernáculo aqui, não feito por mãos humanas, mas construída por Deus, preparado através da palavra, uma casa de Deus, uma morada de Deus. Quem é morada de Deus, quem é a igreja de Jesus, levante a mão e adore a Ele neste momento, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós somos contra o pecado aqui nessa igreja. Mas nós queremos que você vá para o céu consciente, sabendo o seguinte: olha, você é a igreja de Jesus. E a Bíblia diz assim: se nós destruirmos o templo de Deus, Deus nos destruirá. O negócio é sério, irmão. Ele não está falando de templo físico, não. Está falando de você, a responsabilidade é grande. Você carrega a presença de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é morada de Deus. É por isso que quando você abriu o teu coração, o Espírito Santo desceu dentro de você e veio habitar dentro de você. Veio fazer morada dentro de você. E a partir do momento você se tornou igreja. Você é igreja. A palavra igreja lá, eclesia, a Bíblia, ela fala de uma reunião dos santos. Então, pastor, então se eu sou igreja eu não preciso? Não, você precisa, porque quando eu e você, como igreja, nos reunimos num ambiente como esse, nós nos tornamos Assembleia dos Santos. Hã? Você está entendendo? Eu sou igreja, mas quando nós nos reunimos aqui como igreja, nós nos tornamos Assembleia dos Santos, onde Deus nos ministra para nós sermos igreja lá fora na segunda-feira. O que está acontecendo aqui nessa noite? A Assembleia dos Santos estão reunidos, a Eclésia do Senhor Jesus. Para que a igreja do Senhor possa sair na segunda-feira e prevalecer contra as portas do inferno. Você vai entrar amanhã na sua filha, lá onde você trabalha como igreja, arrebentando a porta do inferno. Se tem um diabo intocado lá,
vai sair em nome de Jesus. Você vai sair daqui para a sua casa cheio da presença de Deus, porque você carrega dentro de si a presença de Deus. Você tem a chave que liberta, o evangelho que você recebeu aqui. Você tem autoridade. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, ela é santa, ela é imaculada, ela é pura. Não está falando de templo, está falando eu e você precisamos ser santos, imaculados, puro. Isso é igreja de Jesus. Esse tipo de igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu tenho certeza, se você assumir a sua identidade de igreja do Senhor Jesus hoje, você vai viver uma vida extraordinária. Então, meu irmão, para de ser um religioso e começa a ser igreja do Senhor Jesus. Começa a mostrar frutos de igreja do Senhor Jesus. Comece a santificar a sua vida. Comece a buscar a palavra de Deus. Comece a adorar a Deus através da leitura da Bíblia, através da oração, através do jejum. Amanhã a gente vai começar a nossa campanha de oração de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30. A gente vai estar orando aqui. Seja a igreja do Senhor, venha orar com a gente aqui. Porque só uma igreja para ser fortalecida, o que é que ela tem que ter? Oração, palavra, jejum, comunhão. Você tem que ter palavra, tem que ler palavra, tem que orar, irmão, tem que orar. Porque a Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem que jejuar, tem que ter comunhão. Quando a Assembleia dos Santos se reúne num ambiente como esse, se reúne para ter comunhão. E eu faço um desafio para você, a partir do próximo culto, eu desafio a você até o final do ano conhecer uma pessoa diferente a cada culto. Chega lá e diz assim: qual que é o seu nome? Simone. Prazer, Simone. Eu não conhecia a Simone pelo nome. Se apresenta para alguém: qual é o seu nome? Porque isso é ser igreja, é ter comunhão, é honrar a Deus. Amém? Que você possa viver uma vida extraordinária. Fique de pé, vamos orar. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero, Pai, te agradecer neste momento por essa palavra. Eu quero pedir, ó Deus, que nessa noite, Deus, o teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai. Que nós possamos ser igreja do Senhor, templo do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ter a tua autoridade sobre a nossa vida. Abençoa, meu Deus, cada irmão que está aqui nessa noite. Que eles possam carregar a tua presença aonde quer que eles forem. Que o Senhor possa derramar da tua graça. Que o Senhor possa derramar do teu Espírito Santo. Que possamos sair, ó Deus, aí no mundo fora, Pai, pregando a tua palavra, mostrando, ó Deus, que nós somos igreja do Senhor. Que nós somos, ó Pai, cheio do teu Espírito Santo, Pai. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus.